Então, olá, crianças. Hoje tá dia 22 de julho de 2020, quarta-feira. Nós vamos continuar estudando a disciplina de português e também vamos estudar geografia. Então, vamos pegar o nosso livro, tá? E abrir na página 121. Hoje nós vamos revisar o texto de segunda-feira, que é o quê? Que texto é esse? É uma fábula, em que os personagens são os animais. Meus personagens é a raposa e o corvo. Esse texto ensina que nem todo elogio é sincero, não é isso? Questão 6. Circule no texto a fala em que a raposa elogia o corvo. Então, você vai voltar no texto, vai procurar lá no texto a parte em que a raposa fala das penas do corvo, fala do bico, fala da sua cauda. 7. Depois dos elogios da raposa, o corvo inclinou a cabeça e olhou para baixo com um ar impaciente. Queria perguntar o que lhe faltava, mas não podia abrir o bico. Por que ele não podia abrir o bico? Então, você vai escrever aqui o motivo. Ele tinha que ficar de bico fechado por quê? 8. Sublinhe no texto a frase em que o corvo mostra sua voz. Então, você vai voltar lá no texto e vai fazer um traço lá onde o corvo fala. Lá onde mostra a fala do corvo. 9. O que aconteceu quando o corvo falou? Aconteceu algo, então escreva aqui. 10. Vamos rever a sequência do que acontece na fábula? Numere as frases na ordem dos fatos da história. Então, eu tenho 4 frases aqui. Essas 4 frases vão resumir todo o meu texto. O que é que você vai fazer? Colocar na ordem. Número 1 é aquela frase que dá conta do início da história. Número 2 é a frase que vem em seguida, sempre mantendo a ordem dos acontecimentos do texto. Meu texto não começou com a raposa debochando, rindo da cara do corvo, não. Começou apresentando lá, dizendo que o corvo havia feito algo. Então, é isso que você vai pensar. Vai numerar do 1 ao 4, tá? Sempre pensando na ordem do texto. 11. Releia a fala da raposa no final da narrativa e explique-a com suas palavras. Gente, no final do texto, a raposa diz que voz o corvo tem, só falta cérebro. Por que ela falou isso? Então, aqui você vai escrever o que você entendeu dessa frase. Ok? 12. Converse com os colegas sobre essa questão. Então, o colega, na realidade, é o pai ou a mãe, é aquele que está lhe ajudando. A raposa foi sincera ao elogiar o corvo? Qual era a intenção dela? Será que a intenção dela, desde o início, era elogiar? B. Por que o corvo se deixou enganar pela raposa? A gente percebe que, no final, o corvo foi enganado. Mas por que ele se deixou convencer de tudo que a raposa falou, né? C. Qual dos dois personagens foi mais esperto? Aí você vai dizer se foi o corvo ou se foi a raposa. E você vai dizer se esse personagem mais esperto agiu bem, se o que ele fez foi certo. D. Essa história ensina algo às pessoas? O quê? Então, aqui você vai pensar na moral da história, ó. Tá? E aqui diz, ó, as fábulas são contadas ou escritas para transmitir um ensinamento ou para fazer uma crítica a um comportamento. Por isso, muitas vezes, ela apresenta no final uma frase que resume esse ensinamento ou essa crítica, a moral da história. 13. Com o colega, crie uma frase que poderia ser a moral da história da fábula Raposa e o Corvo. Então, você vai criar aqui, ó, um ensinamento para essa história. 14. Ligue cada personagem à sua característica. O corvo, como o corvo é? Esperto e fingida? Vaidoso, tolo? Aí você faz uma setinha ligando cada um para suas características. 15. Essas características são próprias de animais? Será que todo animal é assim? Ou são características de pessoas? Ok? Agora nós vamos para a nossa página 18 de geografia. Estávamos falando na aula anterior sobre a paisagem. Hoje nós vamos falar sobre a ação humana, né? Sobre o homem transformando, mudando a paisagem, ok? Por que acontecem transformações nas paisagens?
Como essas transformações influenciam a natureza e a sociedade em que vivemos? Leia o que conta Conceição Paganelli, uma menina que queria construir um lugar adequado na fazenda onde morava para ensinar algumas crianças a ler e a escrever, pois elas não podiam ir à escola. Vamos ler então? Um vereador da cidade ficou sabendo disso, foi lá em casa e falou para o meu pai: vamos fazer uma escolinha para ela. Vai no mato tirar madeira que eu vou ajudar. Em pouco tempo a gente tinha uma escola como as da cidade, com lousa, carteiras, material dos alunos, e uma placa de madeira escrito Escola Paganelli. Ok? Aqui, vamos conversar sobre as questões? Qual foi a ação humana que transformou a paisagem e a vida da comunidade? Que mudanças ela provocou? Então, a gente viu que a transformação aqui foi o quê? Foi uma escola e foi uma mudança boa, porque deu o quê? Proporcionou àquelas crianças o direito de estudar numa escola decente, já que elas não tinham como ir para a escola na cidade. Antes da escola, onde você estuda ser construída, como era esse lugar? Havia vegetação natural? Uma parte dessa vegetação ainda existe? É claro que aqui a história acontece na zona rural, né? A nossa escola fica situada na zona urbana, né? Antes dela ser construída, o que será que era a nossa escola? Né? Alguns pais estudaram lá, né? Existe ainda alguma parte de vegetação na nossa escola? Não, né? Ao redor nós temos ali somente casas, porque essa é a principal mudança que ocorre, gente, na cidade. É que a vegetação acaba dando lugar às casas, aos comércios. Foi importante construir aí a escola onde você estudou? Por quê? No lugar em que você vive, acontece alguma transformação recente na paisagem? E aí, gente, será que tá tendo alguma construção aí no bairro de vocês, na rua de vocês? Quem é o responsável por essa construção, por essa modificação, tá? E com qual objetivo ela está sendo feita? Em alguns bairros estão sendo construídos postos de saúde, né? Estão sendo construídos comércio, supermercado, ok? Página 19. A origem da ação humana. Então, as características das paisagens revelam como a sociedade se relaciona com a natureza, cada lugar e a cada momento. A busca por alimentos e por abrigo sempre motivou o ser humano a modificar as paisagens, mas atualmente as grandes modificações não ocorreram apenas para atender às necessidades básicas. As paisagens também são transformadas para gerar riqueza por meio da intensa produção das mais diversas mercadorias. Um exemplo disso, gente, é o shopping, não é isso? Antigamente, lá onde era o shopping, era apenas o que? Vegetação. Mas acabou havendo uma modificação, né, para que surgisse o quê? Para gerar riquezas, né, para gerar empregos, entre outras coisas, tá? Agora vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade a gente tem a foto A e a foto B, ok? Aqui, ó, eu tenho uma legenda dessas imagens. O que que você vai fazer? Vai ler com atenção e tentar descobrir. Essa legenda aqui é da foto A ou da foto B? Se for da foto A, você vai escrever letra A aqui. Se for da foto B, você vai escrever letra B aqui. A mesma coisa aqui, vai ler com muita atenção e vai pensar, essa legenda aqui é da foto A ou da foto B? E aí escreve aqui, ok? Aguarda a foto da atividade lá no grupo.